A sentença proferida em ACP, que colhe integralmente o pedido do autor e autoriza a liberação de remédio. Aqui o examinador está dizendo que houve uma tutela provisória de urgência satisfativa concedida em sentença. Se a sentença autoriza a liberação de remédio, é porque ela mandou entregar o remédio. Então, você tem uma tutela provisória de urgência aqui antecipada, que está sendo proferida na sentença. No momento em que essa tutela provisória antecipada é proferida na sentença, a sentença perde o efeito suspensivo automático. Sendo que o examinador aqui ele foi muito mala, ele não disse o juiz defere tutela antecipada, tutela de urgência provisória antecipada na sentença, porque isso lhe remeteria à hipótese de não termos aqui o efeito suspensivo automático. Ele diz que autoriza a liberação de remédio de uso proibido. Isso aqui é uma tutela provisória, né? Quem estudou comigo lá no curso de tutela provisória e fazenda saberia identificar isso aqui rapidamente. Aí, o que é que cabe? Apelação cujo efeito suspensivo é automático? Não, nesse caso, não. Nesse caso, não. Está errado aqui, erradíssimo. Letra B. Apenas pedido de suspensão de segurança que, por evidente prejudicialidade, suspende o prazo do recurso de agravo, mas não de recurso de apelação? Não. Quem estudou suspensão de segurança comigo também viu que a suspensão de segurança pode ser utilizada concomitantemente ao agravo, ela não é recurso, ela não prejudica nenhum recurso, não suspende o prazo, ela não influencia absolutamente nada em nenhuma outra medida processual. Tá? Letra C, apelação cujo efeito suspensivo deve ser pleiteado diretamente no tribunal por meio de medida cautelar autônoma e inominada. Agravo de instrumento contra o capítulo da decisão? Não. Se a tutela provisória é concedida na sentença, não cabe agravo de instrumento contra essa tutela provisória. Você vai ter que recorrer dessa tutela provisória na apelação. Letra E, apelação com pedido de efeito suspensivo? Sim, porque não é automático. Depois disso, a Fazenda de São Paulo deverá protocolar no Tribunal de Justiça um pedido de análise imediata desse efeito suspensivo pleiteado? Sim, é possível também, porque ela pode fazer o pedido de efeito suspensivo direto no tribunal entre o protocolo da apelação e o trâmite da apelação para subir, e como se trata efetivamente da liberação de um remédio aqui com potencial lesivo à saúde da população, isso é o que é feito na prática, inclusive. Ao mesmo tempo, a Fazenda poderá pedir suspensão dos efeitos da sentença ao presidente do tribunal competente, obviamente aqui pelo pedido de efeito suspensivo ou suspensão de segurança, né? Não cabe agravo, porque essa tutela antecipada foi concedida no corpo da sentença, portanto, aqui o recurso é apelação e o incidente aqui, ou seja, o sucedâneo recursal, é o pedido de suspensão de segurança. Caberia suspensão de segurança e apelação com pedido de efeito suspensivo. Depois dessa aula de suspensão, ficam mais fáceis as questões, é isso mesmo. Fiquei na dúvida com o protocolo posterior de análise imediata do efeito suspensivo. É porque é o seguinte, o CPC estabelece, Patrick, que entre o protocolo da apelação e a sua subida, em caso de urgência, você pode fazer o pedido de efeito suspensivo direto no tribunal. Aí, esse pedido de efeito suspensivo, ele é protocolado no tribunal, o relator que receber esse pedido de efeito suspensivo por sorteio vai ficar prevento para o recebimento da apelação. Seria possível não o pedido por medida cautelar, se o procurador esquecer de fazer o pedido na apelação? Letra C. A apelação cujo efeito suspensivo deve ser pleiteado diretamente no tribunal por meio de medida cautelar autônoma ou inominada. Na verdade, a cautelar autônoma ou inominada aqui no tribunal não vai caber, porque cabe o pedido de efeito suspensivo direto lá, pô. Entendeu? Se ele esquecer de fazer o quê? De apresentar o pedido de efeito suspensivo, aí ele vai ter que esperar a apelação subir. Aí ele não vai utilizar a cautelar autônoma e inominada, ele utiliza a suspensão de segurança. Sendo que o mais correto aqui seria fazer o quê? Seria, nesse caso, apresentar exatamente o que diz a letra E, apelação, com pedido de efeito suspensivo no corpo da apelação, para não ter que esperar a subida da apelação, o pedido de efeito suspensivo direto no tribunal, e aí você só destaca o pedido de efeito suspensivo da apelação e envia uma petição autônoma de efeito suspensivo para o tribunal, e o pedido de suspensão de segurança. É exatamente isso aqui que a gente faz na prática. No meu caso, aqui, no Tribunal Regional Federal, né?
Professor, pode explicar como funciona essa cautelar autônoma e inominada? A cautelar autônoma e inominada aqui, ela não seria cabível, Giovanni. Ela não seria cabível, até porque é o seguinte, veja bem, a medida cautelar autônoma e inominada aqui, não, e veja bem, a medida cautelar não é cabível por uma razão muito simples. O pedido aqui não é de cautelar, o pedido aqui é satisfatível, eu quero suspender os efeitos da decisão. Não, veja bem, medida cautelar, enquanto pedido cautelar, os requisitos da cautelar existem justamente naquilo que existe dentro do pedido de tutela provisória. No pedido de tutela provisória, eu posso fazer pedidos satisfativos e posso fazer pedidos cautelares. Ou seja, a medida cautelar é uma tutela provisória cautelar, que ela tem por objetivo acautelar uma situação. Por exemplo, no pedido cautelar, eu posso fazer um pedido cautelar de produção antecipada de prova testemunhal para utilizar numa futura monitória. A gente estudou isso aqui lá em cima. Não existe essa medida cautelar autônoma e nominada direcionada ao tribunal. Isso aqui o examinador colocou justamente para confundir, entendeu? Autônomo não seria cabível, seria no caso do máximo de incidental à apelação, mas não seria cautelar, Patrick. O que eu quero aqui, na verdade, é um pedido satisfativo. Eu quero suspender a decisão que libera os remédios aqui de uso proibido. Ou seja, são remédios que a Anvisa, nesse caso, proíbe a circulação em território nacional. E aqui caberia, efetivamente, o quê? A suspensão de segurança, porque se a Anvisa proíbe a liberação de remédio, a liberação desse remédio ou a circulação desse remédio em território nacional, nós temos aqui uma grave lesão à ordem e saúde, né? A saúde pública. Então, você teria efetivamente aqui uma fundamentação para a utilização da suspensão de segurança. Todos entendidos aqui, ó, a letra E é a resposta correta e eu analisei aqui em cima justamente sobre as questões da atuação da Fazenda e do que ela deve fazer em termos de tomada de decisão diante de uma apelação com essas características, tá?